Eu adorei essa capa desse livro, que está fazendo muito sucesso, está na lista dos mais vendidos. Batalha do Apocalipse. Eu vou conversar com o Eduardo Spohr. O Eduardo é nosso amigo desde antes. adolescência. Já conhecia antes. Ele escreveu esse livro, terminou de escrever em 2005, A Batalha do Apocalipse. E aí ele deu pra gente ler o livro. Um A4, assim, encadernado. Uma microfonte pra economizar espaço. A gente foi fazer a capa do Santo Guerreiro e eu falei, cara, que puta desenho. Isso é um mosaico de... Não é Photoshop. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Odyssey. É uma honra ter você como espectador, mas é uma honra maior ainda ter esse convidado de hoje, nada mais ou menos do que Eduardo Spohr. Como que você vai, Edu? Beleza, cara. Valeu pelo convite aí. Vou trocar uma ideia. Bom, Edu, eu acho que você é um dos convidados com a maior história aqui, o maior portfólio, assim, digamos assim, do Odyssey. Cara, você é um dos maiores escritores do Brasil hoje em dia, né? Você tem muitos livros, muitas histórias contadas aí. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a história de quando você começou a escrever, quando você pôs a mão na massa e começou a produzir histórias. Como foi esse processo de publicar o seu primeiro livro, que foi o Batalha do Apocalipse? Batalha do Apocalipse. E como é que foi, cara, a sua história com a publicação do Batalha do Apocalipse, todo o processo de escrita? Como é que foi essa loucura? Ó, pergunta meio longa, né, cara? Batalha do Apocalipse comecei a escrever em 2002, né, depois de que eu trabalhava numa empresa, a empresa acabou, aquela época das empresas de internet, né, teve um inchaço da chamada bolha da internet, e essa bolha da internet estourou, né, porque começou a entrar muito investimento e tal. Foi chamada o boom da internet depois do estouro da bolha. Teve esse processo aí, no começo dos anos 90 e depois em 2002 aí que teve mais ou menos esse processo, 2001, 2002, 2003, que teve esse chamado estouro da bolha da internet. Aí eu na época eu fiquei desempregado e comecei a escrever Batalha do Apocalipse, escrevi entre 2002 e 2005, na verdade comecei a escrever em 2003, em 2002 fiz um curso de escrita, né, com um professor já que é falecido, um grande autor aí chamado José Louzeiro. Passei um ano estudando, né, para começar a escrever, e aí escrevi um roteiro antes, né, e depois eu comecei a escrever o livro. E terminei em 2005, e acabei só publicando, na verdade, em 2007, de forma independente, né, com o Jovem Nerd. Antes, assim, a gente tentou enviar para várias editoras, aí não deu certo, na verdade, né? As editoras não estavam interessadas no livro. Aí em 2007 o Jovem Nerd abriu lá a Nerd Store, né? Que era a lojinha do site deles, né? E aí resolveram colocar um produto para vender. Aí tinha o meu livro lá, né? Para vender, a gente vendeu primeiro 100 cópias do livro. Foi muito rápido, depois vendemos 500 cópias, 4.000 cópias na verdade, né? 2 levas de 2.000 a gente acabou fazendo lá. Aí o livro depois foi para as editoras, porque as editoras viram, né, que o livro era um sucesso aí entre a galera e tal. Já tinha rede social na época, né? Sim. Tinha comunidade no Orkut na época não tinha Facebook ainda, mas tinha comunidade no Orkut lá do Batalha do Apocalipse, que nem foi eu que fiz. Depois já começou a ter o Twitter, né? Que acho que o Twitter foi uma rede social muito icônica aí, que ajudou bastante. Enfim, o Twitter foi bastante revolucionário, eu acho. Sim, e aí, com certeza. Foi isso que aconteceu. Aí depois eu passei a publicar todos os livros pela própria editora, né? A editora Record, né? O selo Verus da editora Record. De qualquer maneira, isso não quer dizer também, o fato de você ter uma editora não quer dizer que eles vão publicar tudo que você faz, né? Você tem que continuar, sim. Tentar melhorar sempre e, enfim, não pode fazer uma coisa mal feita, né? Então é mais ou menos isso. O Batalha foi essa história de publicação. É uma grande história, cara. Eu sempre pesquisei, gosto muito de pesquisar, mas acho que a pesquisa também ela tem que ser escrava da trama dos personagens. Eu sempre falo isso, eu acho, pelo menos. O Batalha do Apocalipse, ele passa por muitas culturas, né? Muitas culturas diferentes, passa por momentos históricos, eu acho muito legal isso. Eu queria saber, de onde veio a inspiração pra você começar a escrever uma história que envolvesse isso? Seus livros todos têm essa veia mais histórica, né? Tudo mais, o próprio livro Santo Guerreiro. E de onde veio essas inspirações, cara, pra escrever sobre história, escrever ficção histórica e tudo mais? Ficção histórica, na verdade, que no caso é o Santo Guerreiro, né? Porque os outros livros são de fantasia, né? Sim. Aí
Aí depois a ficção histórica veio porque eu já gostava de história, né? Eu sou muito interessado e fã de história aí. Mesmo os meus livros de fantasia já tinham muita coisa de história, né? O Batalha do Apocalipse fala muito sobre uma viagem pela história. O Anjo da Morte, um livro que se passa todo no século XX e tal. Eu acabei migrando, né, da fantasia para ficção histórica e fui escrever algo sobre o Império Romano, né? Pensei num período que eu acho que pudesse ser interessante lá. A crise do Império Romano era muito, muito fascinante, né? Porque se fala muito sobre os períodos mais áureos do Império Romano e a crise é um período que eu acho excelente, cara, porque acontece de tudo nessa época. Como o Império está fragilizado, acontece todas as batalhas, todas as guerras, tudo, né? Sim, então daí que veio a ideia de escrever. Descobri que no caso do São Jorge, ele foi um personagem que foi martirizado ali numa grande perseguição dos cristãos. Então eu acabei escrevendo aí o livro, né? E na verdade são 3, né? Esse foi o primeiro aí que saiu. É incrível perceber que na nossa vida, né, quando a gente trabalha com criatividade, parece que existem pequenos momentos assim que levam você a se inspirar e você a construir algo no futuro. Eu ouvi falar que você sempre foi apaixonado muito por história, né, cara? Você tem uma veia aí na história porque o seu pai não era piloto de avião, né? Sua mãe era comissária de bordo. Então, eu queria que você contasse também um pouco sobre essas inspirações. Não, eu acho que essa coisa de viajar em si, eu tive essa oportunidade, né, de viajar bastante, assim, até menos do que eu gostaria, né, mas assim, ainda não conheço assim, o Extremo Oriente, essas coisas todas, mas acabei, né, viajando bastante com meu pai. Eu nem acho que a viagem em si dos lugares e próprios, assim, seja uma questão. Outro dia eu tava até falando com uma galera de escola, né, tava falando sobre o Santos Guerreiro, as viagens que eu fiz e tal, a galera começou a perguntar. E é o seguinte, cara, viajar é sempre bom, independente de qual lugar que você for, né? Se às vezes não tem condição de viajar para o exterior e tal, não tem problema nisso. Você viaja para a cidade do lado da sua. Isso é muito importante, porque você vai ver hábitos diferentes, culturas diferentes, né? Você vai estar perdido, porque você fica muito no seu habitat, né? No seu bairro ali, perto da sua casa. Às vezes na sua casa tem uma galera que não sai de casa, inclusive para nada. E aí fica enfurnado em casa, e aí isso é ruim, cara, porque você não se relaciona com outras pessoas, você não conhece, você está protegido dentro do seu habitat. E aí quando você precisa se relacionar com outras pessoas, perguntar, tá perdido e tal, né, você não sabe para onde ir, você tem que ir lá. Cara, isso te transforma como ser humano. Começa a ter até mais empatia com as pessoas, né, porque você se sente mais vulnerável. Né, você vai numa cidade do interior, por exemplo, a cultura é outra, né? As pessoas se cumprimentam, a cidade grande, todo mundo tá sempre correndo e tal, só para dar um exemplo. Então, então o fato de ter essas viagens me ajudou, sem dúvida. Me inspirou aí, né, a conhecer outras culturas e tudo mais. Eu sempre estudei isso nesse sentido, tudo. Daí que veio assim a vontade de conhecer mais, né? A história também vem daí, porque quando você viaja, você tem essa capacidade de, às vezes, viajar por lugares históricos, né? Idades medievais e aí, mais ou menos isso, daí que eu tiro. Tudo que eu vejo, na verdade, não é só parte histórica que me inspira. É porque você tá, sei lá, às vezes você tá numa viagem, daqui pra outra cidade, para no meio de um posto de gasolina. Aquilo é uma inspiração para uma história. Então, assim, tudo isso eu acho que o escritor capta, né? O processo de criação, né, de criatividade vem de experiências, né, praticamente. Quanto mais experiência tem, mais você vai ter um leque ali de coisas que você vai saber para criar uma história, né? Claro. E o artista, eu acho, o criador em geral, eu falo isso dos escritores, mas eu acho que o criador em geral, ele é um observador do mundo. Stephen King falava muito isso, né? Especialmente o escritor, ele observa muito o mundo, tem que observar as pessoas, tentar entender as pessoas, né? Ter uma análise, uma visão crítica, observar ali os detalhes, como é que as pessoas se comportam, né? Como é que a chuva cai, o que você escuta naquela situação, como é que alguém que você fala reagiria a alguma coisa que você faz. Tudo aquilo ali é inspiração para você trazer para sua obra e torná-la verossímil, né? Seja de qualquer gênero, pode ser obra de fantasia, pode ser uma obra de ficção científica, pode ser uma obra realista, um romance histórico. Dá para perceber também que diferentes tipos de artes, né, envolve esse tipo de experiência. Por exemplo, vamos lá, os quadros do Van Gogh. Você vê ali que ele se expressa ali através dos traços e tudo mais, completamente as experiências dele, os sentimentos dele, né? Muito interessante. A visão dele, né? Você tinha anteriormente imagens mais realísticas e tal, e ali é a maneira como ele viu o mundo, né? Então ele só traduziu aquilo da maneira, né, que ele viu o mundo. Ali você entende muito sobre o artista observando a sua obra, né? O cinema, por exemplo. O cinema é uma junção de vários tipos de experiência, né? Áudio, vídeo. Inclusive, eu acho que um filme que fez isso muito bem, juntar tudo isso, foi o Duna, né? Que lançou recentemente. Não vi ainda. Não viu ainda?
Caramba, esse filme tá muito bom, cara. O diretor, né, o Denis Villeneuve, ele soube muito bem pegar a grandiosidade do livro. Eu vi o de 84, o antigo, né? Você viu de 84? Famoso. Você gostou desse filme, cara? Gostei, cara, eu gosto. Ele é o diretor David Lynch, é um diretor muito visceral, né? Sim. Não posso falar dele novo, claro que eu não vi, mas o David Lynch é um diretor muito visceral, assim, então ele te provoca sensações, assim. Então esse filme de 84, ele é perturbador, sim. O pessoal às vezes fala mal, mas eu acho que é pra ser perturbador. Eu acho que era o objetivo dele. Gente, eu acho que muita gente conheceu Duna por esse filme também, né? Não, eu conheci Duna por esse filme, só fui ler o livro depois, né? Eu também era muito criança na época, né? Então nem tinha como ler o livro. Pô, David Lynch, também, meu irmão, ele é fã de Twin Peaks, né? Então, foi um marco. Sim, tô ligado que esse cara aí, ele é meio doido das ideias, David Lynch. Meio cientista maluco mesmo. Mas é da loucura que vem as melhores artes, né, cara? Claro. E o sétimo dia, né, segundo a ficção do livro, né, Ele seria o dia em que Deus está descansando. foi Então, pra Bahia, ficou com Bira lá. em Feira de Santana, lá descansando. Você como um escritor, alguém que já trabalhou muito com arte, o que uma história tem que ter pra poder se conectar com uma pessoa? O que você acha? Várias coisas, é uma resposta complexa. Mas primeiro eu acho que tem que ter a essência da pessoa, né? Isso é o principal, né? Porque você escrever alguma coisa, produzir alguma coisa que não esteja conectado com você, vai sempre dar errado, né? Então você fala, eu quero escrever uma história sobre isso. No entanto, o mercado só está querendo outro tipo de história. Então, se você sai da sua essência para produzir outro tipo de história, é muito provável que a coisa vá muito mal, né? Vai ser um fracasso, provavelmente, né? Por mais que você tente ir copiando assim, o que o mercado diz. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ter é ter uma essência, né, do próprio artista, quer dizer, você escrever e fazer aquilo que você quer. E aí você vai dar, né, a essa história 1% de uma originalidade sua, né, porque, claro, você vai fazer muita coisa igual ao que já existe, porque você tem suas referências, mas se você puder dar lá 1, 2, 3% de uma coisa que você trouxe de você diferente, não precisa ser tudo diferente, né? Geralmente quando a pessoa quer fazer tudo diferente também dá errado, né, porque as outras pessoas não conseguem se conectar também. Mas quando você coloca ali uma pitada diferente, uma coisa diferente que seja sua, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem boas chances de ir adiante, sabe? E sei lá, respondendo agora, eu penso nisso, mas claro que a gente poderia detalhar cada detalhe, cada coisa, e ficaria muito longo, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Acho que são as coisas principais. Tem que ter essa originalidade, essa essência. Quando tem adaptação de alguma coisa, né, de livro para filme, por exemplo, você vê que os filmes que são adaptação dão certo. Não precisa ser igualzinho ao livro, igualzinho. Mas se o cara conseguir ver qual é a essência desse livro, a essência tal, e você reproduzir, não as palavras palavra por palavra, não cena por cena, se você trouxer aquele sentimento do livro, só para dar um exemplo, né, você consegue fazer um bom filme. É o caso, por exemplo, do Poderoso Chefão. Senhor dos Anéis também, né? Senhor dos Anéis, claro, que trouxe a essência do livro, né? Então é isso aí, a essência tem que ser mantida. Quer dizer, se eu falei da adaptação para dar um exemplo. Sim, sim. Mas se trazer uma essência sua, né? Eu acho que é a principal coisa que a gente tem que pensar. O que é seu, o que é diferente seu? Por exemplo, estava outro dia conversando com um amigo meu aí, que é escritor também, e ele falou que estava lendo um livro de fantasia, só que o cara que escreve, o autor, ele era economista. O lance do livro se foca na economia daquele reino, né? Todas as relações comerciais e tal, e não assim, matar dragão, coisa do tipo. E aí o livro ficou excelente, né? Porque o cara pode não ser uma coisa com ação, coisa do tipo, mas o autor trouxe aquela essência, ele fez tão bem que o livro deu certo. Eu responderia isso. Talvez se você me perguntasse de novo, em outra situação, eu responderia outra coisa, mas agora a primeira coisa que me vem à cabeça é essa coisa da essência da pessoa, sabe? E tem um exemplo muito bom disso, que são os filmes do Stanley Kubrick, né? Ele já disse várias vezes que uma boa história, às vezes, vem de uma história que já existe. Uma coisa também que me faz pensar é que, por exemplo, histórias de ficção científica, que são histórias que tem que te levar para um mundo muito diferente, esses mundos têm que ter inspirações no nosso mundo, né? O próprio Duna tem muito isso, né? Tem aquela metáfora lá, que a melange, né, a especiaria, é o petróleo, para criar uma ficção, uma fantasia. Como é que você acha que
se deve criar uma fantasia. Não, acho que tem que ter isso aí, né, que você falou, tem que ter uma inspiração, claro, todas as histórias mesmo de fantasia, ou de ficção científica, com personagens que não existem em tese, né, robôs, alienígenas e tal, na realidade eles têm que ter uma conexão com o nosso mundo, e com a gente mesmo, né? A gente não consegue se conectar com algo que não é igual a nós, né? Então, assim, isso são metáforas, como você falou, para se ligar a alguma coisa que nos toca, né? Citou Duna aí, né? Eu já falei também do Isaac Asimov, dos robôs do Asimov e tal, que são, né, eu sempre faço a comparação, que eles são parecidos com nós, na verdade, tudo. Então, assim, você não tem como se conectar com algo que seja totalmente alheio a você. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Não sei se estou certo ou se estou errado, mas eu não vejo mesmo, assim, né? São tudo metáforas, né, para nossa vida, para a maneira como a gente se relaciona com o mundo, né, com os sentimentos humanos e tal. Eu acho que é preciso ter essa conexão, né? O filme do 2001, por exemplo, ele é um filme que leva... O filme não, o livro, né? Os dois, na verdade. É uma história que fala sobre evolução, sobre o mundo tecnológico, mas tem muitos elementos humanos na história. Por exemplo, o HAL, né? O robô lá. Ele tem uma atitude emocional, né? Ali, quando ele decide atacar os tripulantes. Eu não sei se isso é spoiler pra quem nunca assistiu, mas... Parece que ele evoluiu tanto, que ele tem uns sentimentos ali, o desespero e tudo mais, ele ataca os outros, né? Acho que é uma questão de sobrevivência, né? Interessante isso, né? Sim. E aí leva ao que é mais primitivo do ser humano, né? Isso que eu acho interessante da coisa do Kubrick, desse de 2001, que ele fala sobre isso, né? Se você pegar a criatura mais evoluída, né, que seria o computador, ele evolui tanto que ele volta ao que há de mais primitivo. Na humanidade. Não pode dizer como humanidade porque ele não é um humano, né? Mas assim, o que é mais primitivo na vida que é sobrevivência. Você pega qualquer micro-organismo, primeira coisa ele tem que sobreviver, né, evoluir, reproduzir, por aí vai. Então é interessante, né, porque ele chega num ponto em que o computador ele é o mais evoluído, a coisa mais evoluída, a forma de vida, vamos dizer assim, né, mais evoluída já foi feita. Na realidade, quando ele chega nesse ponto, ele retorna ao primitivo, né, que é a questão da sobrevivência, que é como é colocado no começo do filme, né, os macacos lá e tal, né? Parece que tudo se conecta, né? Claro, né? Por isso que o Kubrick é um gênio, né? E aí você tem que ver o filme várias vezes para entender isso. Sim. E aí não só ver o filme, mas como você... Antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia tem pouco e tal, se bem que hoje, até com a parte online, a galera tá se conectando, mas tinha umas coisas que era legal, que a galera se reunia para ver filme e depois ficava debatendo sobre o filme. Devia ser uma boa época. É uma coisa de intelectual e tal. Claro, se só pra pessoa dizer que sabe, isso aí não tem nada a ver, mas se for pra realmente se debater e aprender e tentar, né, Sim. Chegar a algum lugar, eu acho muito bom. Essas discussões que surgiam, né? Nisso tudo que você falou sobre metáfora e tudo mais, eu lembrei de uma história que eu escrevi, cara, um tempo atrás. O sentimento que me fez despertar a vontade de escrever esse livro foi comentar sobre uma situação que eu presenciei, que eu vivi e tudo mais, que é sobre como hoje em dia muitas coisas que eram consideradas ruins no passado, elas são mascaradas. Por exemplo, o bullying. Antigamente o bullying, era muito mais visceral, né? As pessoas batiam, brigavam lá da escola. Hoje em dia, muita gente é ensinada que não, isso é um bullying, não faça isso. Tem muita discussão. Então, por isso, tem muita gente que faz um bullying mais silencioso, assim, vamos dizer. Isola a pessoa. Desse sentimento, eu falei, eu vou fazer uma história que aborde isso com as metáforas. A história se passa em uma cidade isolada, mas é uma cidade que parece que funciona sozinha, as pessoas lá não se conectam, elas são desconectadas, e as pessoas que parecem não seguir uma determinada linha, elas são isoladas, entendeu? E é muito interessante que, se conecta completamente do que a gente tá conversando, né? É bem legal isso. Legal, já terminou de escrever ou tá escrevendo ainda? É aquela coisa, né? Eu acho que se eu continuar sempre voltando a escrever, nunca vou parar, né? Então posso dizer que já terminei. Claro. Já terminei de escrever. Claro, maravilha. Também acho que tem que ser por aí. Você termina de escrever alguma coisa e você encerra aquela história. O mais importante é você encerrar ela, finalizar ela. Você tem noção de começo, meio e fim. Tem isso mesmo. Eu achei muito sábio o que você disse, porque tem gente que às vezes fala, né? Que eu vou voltar àquela história, continuar a escrever e tal. De repente, cara, mesmo que aquela história esteja imperfeita, né, que nada é perfeito no mundo, você não precisa voltar a escrever. Você pega aquela experiência que você teve para escrever uma nova história. E daí você vai evoluindo, vai continuando. Eu mesmo, antes, o Batalha foi o primeiro livro que eu publiquei, mas quantas histórias eu não escrevi antes em cadernos? Na época eu não tinha nem computador, nem máquina de escrever, quer dizer, tinha máquina de escrever, mas eu não tinha, né? Não era todo mundo que tinha máquina de escrever em casa, então eu escrevia nos cadernos e tal, né? Cadernos de espiral.
você nem podia reescrever, né? Você tinha que no máximo leak paper e tal, e às vezes nem assim, né? É isso, né? Acho que você fez muito bem, assim, acho que... E aí, de repente, pega essa experiência e escreve uma outra coisa, legal. Sim, sim. Falando sobre esses impulsos criativos, qual foi... Quando você começou a escrever, quando você começou a perceber que você gosta disso? Quando você se encontrou na arte de contar histórias? Aos 5, 6 anos, né? Eu escrevi a primeira história em quadrinho, depois de assistir um filme, e dali continuei a fazer, né? Escrever histórias em quadrinhos e tal, só que depois eu vi que tinha gente que desenhava muito melhor do que eu, e eu não era bom desenhista, mas eu gostava muito de ler. E também gostava de escrever, né? Não sei porquê, desde cedo, assim, eu sempre gostei de escrever, não sei até por qual motivo, assim, né? Eu escrevi pro jornalzinho do colégio, coisa assim. Eu gostava muito de fazer redação no colégio, né? Sempre fazia umas redações muito boas e tal. Então daí que eu vi que eu fazia, que me destacava dos outros, era justamente a escrita, né? Depois entrou o RPG, né? O RPG, aí comecei a mestrar RPG e tal, mas já escrevia antes. Então foi bem novo, cara, bem novo. Aí uma vez eu escrevi uma história num caderno, assim, uma história grande e tal, e com capítulos e tal, aí dei pra uma professora minha de português ler, ela gostou e tal, e aquilo até me estimulou a escrever mais, continuei escrevendo e tal. Assim, claro que não tava bom, né, mas pra uma criança talvez fosse interessante, talvez tivesse alguma coisa ali. Sim. E quando eu comecei a jogar RPG, me deu ainda mais ideias, né, pra escrever minhas histórias. Eu continuei escrevendo, e sempre escrevi ao longo da minha vida, desde histórias de fantasia até ficção científica. Que legal. É aquela coisa, né? Pequenos momentos, tal, que se juntam. Eu tava conversando com um amigo, inclusive, que o RPG, por exemplo, ele é uma coisa que exercita muito a sua criatividade, né? Que além de contar uma história, você pode ali criar um mundo e tal, juntar amigos pra construir essa história, pô. E também pegar as ideias da maneira como é que eles controlam os personagens pra levar pra sua história. E aí fazer personagens lá baseados na maneira como eles agem e tal. É uma ferramenta muito boa, assim, cara. Recomendo pra quem quer contar histórias. E aí, cara, não deu outra. A gente fez o Nerdcast, foi, acho que um dos primeiros produtos à venda na Nerd Store. E tinham 100 livros, acabou em, sei lá, em poucas horas. O Jovem Nerd era pequeno não é o que é hoje, né? Claro, era pequeno. E a gente falou, pô, um sucesso e tal, etc. E o pessoal pedindo mais. E a gente fez mais 500 livros. Vendemos os 500 livros também, tudo. Agora voltando mais pro mercado literário aqui no Brasil. Eu acho que você e muitos autores, como por exemplo Rafael Dracon, o Afonso Solano, vocês têm uma comunidade muito grande, né? Uma galera que curte a história de vocês. Vocês movimentam muito o mercado literário. Vocês provam pra essa galera que, olha, a gente pode contar histórias. A gente também tem a nossa voz. Por exemplo, o Batalha do Apocalipse se passa a maior parte no Brasil. Então tem esse espírito, essa conexão, né? Esse espírito brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco se você acha que talvez no futuro, ou você acha que já está acontecendo isso, que o nosso mercado literário possa expandir mais ainda, porque ele já é um mercado muito grande, mas ainda acredito que muita gente ainda pode se conectar com mais histórias, pode se expandir mais. Um escritor veio aqui também no Odyssey, que é o Felipe Barbosa, ele escreveu um livro chamado Os Quadros Completos, e ele fala sobre como, por exemplo, a indústria do cinema se conecta muito com a gente e tal. Talvez no futuro a gente possa ter uma maior conexão, como o cinema já tem com o Brasil. Na verdade, eu acho que isso já está acontecendo, na verdade, essa conexão. Então, o que você acha que vai ser do futuro da literatura aqui no Brasil? Eu acho que é promissor, assim. Eu acho que o Brasil, na verdade, sempre teve, né, uma literatura de altíssimo nível. Sim. Em todos os gêneros aí, né? Não tem a menor dúvida disso. O Brasil tem muitos autores novos, assim. E isso está crescendo, sem dúvida, né? Você vê aí cada vez mais autores lançando livros e tal, né? Durante a pandemia, muitos lançamentos ficaram represados, né? Autores não quiseram lançar porque as lojas estavam fechadas, e agora que as lojas estão reabrindo, na verdade já reabriram há um tempo, né? Mas agora que tá podendo fazer eventos e tal, estão lançando vários livros que ficaram represados. Então, cara, esse mês aí, só de amigo meu, 3 caras lançaram livros. O mercado tá muito efervescente, de verdade, assim. A Livraria Leitura, que é uma rede mineira aí, tá crescendo muito, já tá abrindo mais umas 2 lojas por mês no Brasil. Então, acho que só temos aí boas notícias aí pra frente. Tanto pro livreiro, quanto pro autor, quanto pro leitor, quanto para as editoras. Eu vejo um crescimento muito bom, cara.
E eu acho que com a internet, né, com o crescimento de toda a comoção da internet, ainda fica mais fácil ainda, né? Você viveu isso, né, cara? Porque você escreveu você publicou a Batalha do Apocalipse, a primeira versão foi que ano, mais ou menos, com o Jovem Nerd? 2007. Eu tinha 3 anos nessa época. A internet, ela tava engateando ainda, né? A internet em 2007 já tinha alguma coisa, mas os blogs literários, né, redes sociais de livro, né, ou as redes sociais em geral, né, elas ajudam também, né? Porque antes da internet, a gente não tinha como encontrar livros que não fossem os livros que fossem criticados, né? Criticados, que eu digo, resenhados ali, em, por exemplo, jornais, né, revistas. Tinha uma ou outra revista especializada em literatura. Os jornais tinham seus cadernos de literatura, mas saiu uma vez por mês. Quem conseguiu espaço era sempre uma literatura assim, mais erudita e tal, sabe? Nunca vinha assim o Stephen King, por exemplo. Muito raro, muito raro. E aí, com a internet não. Com a internet você pode ter um espaço democrático em que você pode encontrar qualquer tipo de informação sobre qualquer livro. Próprias pessoas se comunicam. E aí, claro que isso ajudou, né, o crescimento literário em todas as áreas, cara. Muitos sucessos aí mundiais surgiram na internet, né? Qual dica você daria pra alguém que tá começando agora a escrever alguma história? Não, tem muita coisa. Lá no meu site, que é o eduardospor.com.br, tem um post lá que eu deixo mais ou menos em destaque quase permanente, um pouquinho mais embaixo, que reúne todas essas dicas. É muita coisa, né? Muita coisa. Mas, em geral, o que eu sempre falo, assim, cara, a dica principal é ler e escrever. Pode parecer uma dica meio boba, né? Mas a principal coisa que acho que a gente tem que fazer, primeiro ler. Tem gente que quer escrever livro, mas não lê. Eu nem digo que você precise ler tudo, de tudo. Mas tem gente que não lê nada e quer escrever e não lê nada. Como é que você pode escrever se você não tem vivência de ler, né? Então você tem que ler muito. Você tem que ler pelo menos alguma coisa da sua área. Tem gente que quer escrever e realmente não lê, cara. Não tem rotina de leitura, sabe? Não compra livro e tal. Aí, primeira coisa que eu acho que tem que ler, né? É até meio estranho, né, pensar nisso. Não, tem muitos, cara. Tem Realmente. muitos. Tem muita gente que, não, mas eu quero escrever um livro, mas eu não leio, eu só jogo videogame. Então o cara pode... Tá ótimo, ninguém tem problema nenhum de jogar videogame, de forma alguma. Mas como é que você vai escrever um livro se você não lê, né? Então, assim, a tua área pode ser outra, de repente planejar um jogo e tal, sem problema nenhum. E aí outra escrever, né, também, porque a gente só consegue, como você falou, né, terminar alguma coisa. Tem gente que sempre fica planejando aquela história, planejando e nunca escreve. Então como é que você vai publicar um livro se você não escreve o livro? De novo, são 2 dicas simples que parecem bobas, ler e escrever. Mas quando você vai esmiuçar, você vai botar uma lente de aumento, você vai ver detalhado. Eu sei que tem muita gente que age assim, não lê e não escreve. Em eventos, né? O cara falando, pô, Eduardo, eu quero... tenho um livro, quero publicar e tal, mas você já escreveu? Não, tá só na minha cabeça, eu vou começar a escrever ainda e tal. Então, então você não tem como você publicar nada se você não escrever, né? Então essas são as 2 principais dicas, assim, que de novo, parecem bobas, cara, mas tem muita gente que não faz as 2 coisas, então acho que isso é o começo, é a dica principal, é o começo do caminho. E tem outras lá no meu site, procurem por esse post aí, do meu canal do Telegram, né? t.me/EduardoSpor, que a gente toda semana faz um podcast respondendo a galera que nos escreve sobre dicas de leitura toda semana. Então, acho que vale a pena aí dar uma olhada. É muita coisa, na verdade, né? É um assunto que não termina. Tanto é que a gente está há 2 anos fazendo esse podcast e a galera continua escrevendo, felizmente. A gente está muito feliz de poder conversar com a galera. E quando eu comecei a pegar o hábito da leitura, realmente muda o jogo, assim, pra tudo. Eu acho que nem só pra escrever histórias, pra qualquer coisa da sua vida. É claro que a gente não pode diminuir... Outras artes, né? Outras mídias, né? Outras artes, né? A gente não pode diminuir o cinema, que a gente já falou aqui, tem uma coisa... Os jogos eletrônicos também. Eu achei legal quando eu tive a última vez lá em Museu de Arte Moderna, em Nova York, já tinha lá uns arcades lá, pra você jogar aqueles jogos antigos ali do Atari e tal, quer dizer, considerando como uma forma de arte, né? O videogame, né? Então, assim, a gente não pode tirar isso. Só que a literatura é o seguinte, a literatura ela tem a seguinte propriedade: você faz um esforço, né, para você pensar enquanto você está consumindo aquilo. Por isso que talvez não seja tão fácil assim quando você vê um filme. Eu não quero também diminuir assim, mas assim, quando você, às vezes um filme você pode ver meio que por osmose, né? Você vai só... Literatura você tem que fazer um esforço maior para ler aquilo que o autor está te colocando, né? Você tem que imaginar aquilo e tal. E esse exercício, ele fortalece a sua mente. Você tá entendendo? Sim. Então a literatura ela é muito importante, mesmo para quem não quer escrever, mesmo para quem não quer ser autor. Você desenvolve um pensamento crítico muito forte com a leitura. Então, de fato, você tem toda a razão. Eu acho que a leitura tem
Ela é muito importante, muito importante. E além disso, a humanidade, ela evoluiu por causa da comunicação, né? E a literatura é a expressão escrita da comunicação do ser humano, né? É impressionante. Uma transição que teve, né, da pré-história para a Idade Antiga foi a criação da escrita. Não é à toa isso. Sim. Né? Não é à toa. Isso aconteceu porque o homem deu um salto evolutivo ali. Né? Porque com a escrita você consegue acumular conhecimento e cultura. Antes tudo se perdia, né? Praticamente tinha a transmissão oral, mas se aí morria alguém aqui ali e tal, se perdia, ia mudando, né, e tal. Com a invenção da escrita tudo muda, né? Aí, tanto é que foi uma revolução e passou até, né, de ser uma outra fase da humanidade. Muitos povos, a gente só sabe da existência, né, de como funcionava a cultura e tudo mais, graças à escrita deles, né? E alguns a gente perdeu totalmente o contato, porque não tinha esses registros, né? Sim, exatamente, realmente. Como você é um cara que sempre tá escrevendo e tudo mais, você vai escrever as duas outras partes do Santo Guerreiro, né, provavelmente. E quais são os seus planos aí pro futuro, nos seus projetos e tal? Você tem algum plano além desses 2 livros? Como é que tá as coisas? Não, calma que eu vou até 2023 tô com esses livros, então... Então não tenho mais planos não, tô concentrado neles aí. E como é que tá o processo, cara, de escrita? Tá muito bom, tô escrevendo no segundo, né? E esse segundo ele tá sendo muito legal porque já é um personagem mais adulto, né? Quer dizer, jovem, né? 18 anos, mas adulto. Os primeiros era o personagem criança, adolescente, então... meio que, né, não podia botar em grandes batalhas e tudo, apesar de ter uma parte da história que era com o pai dele. O livro começa, o primeiro, com uma grande batalha, mas o segundo, finalmente, o personagem pode entrar em batalhas, pode se envolver em todo tipo de treta que você imaginar, então tá sendo excelente, cara, tá sendo muito legal. Eu acho que é o livro que vai ter mais ação, assim, né, batalhas, lutas e tal. Tô gostando bastante, cara. Se tudo der certo, sai em abril aí do próximo ano. Tô bem animado. Vou dando todos os updates aí pela internet. Mas tô gostando muito. Acho que já dá pra finalizar aqui o episódio, mas antes, aqui no Odyssey, a gente sempre tem um desafio no final, uma brincadeira, né? Uma gincana que a gente faz. E eu tava pensando em fazer uma gincana em que envolvesse algum tipo de história. Eu escrevi uma história rápida, aqui uma pequena história, e eu vou deixar você escolher os caminhos que essa história vai tomar. Cinco segundos para o próximo programa. Você sabe da verdade, garoto? Thomas ouviu aquela frase calar fundo. Ele sabia? Claro que sabia, mas não queria que seu nome tivesse a ver com isso. A sua vontade de salvar as pessoas, mas... não é isso que vai trazê-la de volta, garoto. Aquelas palavras eram de Davi, um morador de rua da cidade. Assim como tudo lá, ele também tinha sua própria história. Alguns diziam que a sua família era quem comandava a prefeitura, mas foi desbancada e substituída pela família atual, a família de Thomas. Thomas nunca acreditaria naquela história e sequer procuraria aquele mendigo caso não tivesse visto tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Davi, eu só quero salvar a minha amiga. Eu não quero que ela tenha a ver com o que a minha família faz. Todos sabem que você não é o preferido de seu pai. E ele, garoto, é quem comanda agora. Você tem que sumir de tudo, e nada vai pará-la. Mas... Thomas levantou a cabeça e encarou o velho com uma fagulha de esperança. Eles não vão desaparecer com alguém que não seja da sua família. Aquela pobre garota ainda está lá. Não gostaria que você fosse pra lá e morresse só por causa da vontade da sua família. Mas acredito que prejudicar sua família seja melhor. Aquela casa pode ser despistada, e a única maneira é oferecendo a alguém que vai confundi-la. Thomas arregalou os olhos. Meu nome é João, tenho 13 anos, sou um garoto quieto, feliz, mas naquela noite eu estava em frente à casa da rua 23. Lá estava eu, junto com Clara e Thomas, em frente àquela maldita rua. Eu mal sabia o que aquele dia podia significar. A rua 23, localizada na cidadezinha de História, provavelmente é o local mais famoso daquela cidade. Não por conta de alguma atração ou algo do tipo, mas por conta de Lisa, a bruxa da cidade de História. Lisa foi uma mulher que viveu desde os anos 40 naquela casa. Eu me lembro que naquela época a lenda de que ela era uma bruxa fazia total sentido para todas as crianças daquela cidade. Mas o que mais assustava não eram as histórias inventadas pelas crianças sobre uma idosa que sequestrava pessoas e desaparecia com elas em rituais, mas o fato de todos os adultos da cidade evitarem passar por aquela casa. Mas é verdade,
é que a cidade de Storia só teve 3 desaparecimentos em toda a sua história. Lá estava eu. A casa ainda estava intacta, um imóvel de 2 andares antigo e vazio. Aquele era o cenário que sempre me lembraria com detalhes. Lisa era aventureira do grupo, apesar de mais nova, sempre nos levava para lugares estranhos depois da aula. Geralmente eram bosques sinistros fora da cidade, mas nunca passavam disto. Mas dessa vez, parece que ela exagerou um pouco. Vamos pessoal, é só mais um lugar. Eu não sei, eu não curto muito invadir a casa dos outros. Além do mais, vi que a filha da Lisa queria herdar a casa, meu pai que impediu. Ah, sim, também tinha o Thomas, o filho bastardo do prefeito. Apesar dele morar com o pai, Thomas era claramente a ovelha negra da família do prefeito. Ele não deveria ter nascido e era filho de uma empregada do prefeito. Acredito que aqueles dois me viam como um irmão mais velho, apesar de eu ser só 2 anos mais velho que eles. Porém, eu sentia que não havia mais uma conexão entre nós, como havia antigamente. Me lembro de ter me sentido em muita dúvida aquela noite. Tudo estava estranho demais, porém Clara estava pronta para me convencer. João, você sabe que mês que vem eu saio da cidade. Então, essa é a sua escolha agora. Você entra na casa ou vai embora, Edu? Não, vai embora, com a cidade isso é muito perigoso, né, coitado. 12, 13 anos. Lembro-me muito bem desse momento. Clara me puxou com aquele olhar triste, na maior tentativa de me convencer. Eu simplesmente virei as costas e fui embora. Foi a pior decisão que tomei em minha vida. Alô? João, eu preciso da sua ajuda, cara. Thomas, cara, você sumiu, você tá bem? Olha, meu pai não queria que eu saísse de casa, mas isso não importa. O que importa é que eu preciso da sua ajuda agora. Como assim? Vamos ter que ir pra casa da Lisa. Tudo passou muito rápido. Acordei e na escola recebi a notícia de que Clara estava desaparecida. Mesmo com as intensas buscas, logo ela nunca mais foi vista. Era estranho pensar que o desaparecimento de uma garota inocente não abalou e mudou algo naquela cidade. O que mais mudou, na verdade, foi que Thomas praticamente sumiu nos outros dias. Pelo que parecia, por ser um dos últimos a ver Clara viva, o prefeito queria que seu filho bastardo ficasse fora desse assunto. Mas isso mudou na madrugada de 1º de março. Lá estava eu, em frente àquele lugar. A mansão agora parecia mais afundada na escuridão. Não sei se era algo psicológico, mas tudo parecia mais escondido na penumbra. Aquela sensação de dúvida, de dominação veio em mim de novo. Parecia que ela aumentava a cada dia. E uma parte de mim, que eu achei que dominava, estava sumindo. Me perguntei uma vez o que eu estava fazendo ali. De madrugada, o último lugar de desaparecimento de uma garota inocente, onde o motivo de ela ter sumido poderia estar ali nos esperando. Mas em meu último momento de dúvida, Thomas apareceu. Então você veio? Thomas, só me fala o motivo da gente estar aqui e me fala se você descobriu se a Clara tá bem. Meu pai sempre me manteve segredos, João. Ontem eu decidi arriscar. O que você fez? Eu invadi o quarto do meu pai. Ele tinha ido pra prefeitura logo cedo e eu decidi tentar entrar no quarto dele. E o que você achou? Mas no closet dele, que ele sempre manteve longe, eu achei uma coisa que não me deixou muito feliz. Bom, você sabe, Storia é uma cidade muito vazia e pacata. Eu vi que a primeira pessoa desaparecida da cidade era uma secretária da prefeitura. Segundo o que eu vi, ela era quieta e não era muito vista na cidade e era bem misteriosa. Muitos acreditavam que ela era filha do prefeito da época, meu avô, ou seja, ela também era uma bastarda. E o que isso tem a ver? O açougueiro que trabalhava no comércio da cidade, ele também desapareceu e nunca mais foi encontrado. E ele era primo da minha família. A dona do clube da cidade, eu não lembro muito bem o nome, era parente da minha tia. E todos os desaparecimentos foram próximos dessa rua. Eu tô tentando dizer que Clara sumiu por algo maior e eu acho que tem a ver com essa casa. Então você tá dizendo que quer entrar lá, e num lugar que parece ter exatamente a ver com tudo isso. Eu acho que foi a minha culpa que Clara tenha desaparecido. Eu preciso ir atrás dela. E saber que talvez eu tenha a ver com isso e possa achar uma pista dela lá dentro. Sem você ou não, eu vou lá. Senti como se algo lá dentro me puxasse, como se houvesse alguma revelação lá dentro. E um outro lado meu que clamava para que eu fosse embora parecia estar sendo escondido por esse sentimento. Eu não sei se era algo certo, normal, mas só sei que se tivesse uma chance de salvar Clara, eu estaria lá. A penumbra era densa, mas dava para reconhecer os cômodos. A casa estava praticamente vazia, mas a TV e o sofá ainda estavam lá. Por que não tiraram a TV ainda? Eu perguntei. Eu não sei, cara. Só sei que a gente tem que ir logo e vamos atrás do quarto da Lisa, respondeu Thomas. O que você acha que a gente vai encontrar aqui? Não sei, talvez alguma... De repente, ouve-se apenas um som abafado, mas estridente, que toma todo lugar e faz eu e Thomas congelarmos. Era um chiado.
Antes de tentar entender o que estava acontecendo, uma gravação começou naquela TV. Uma tela azul com uma data apareceu. Aparentemente era um tipo de fita VHS. Era a imagem do espaço, e ao fundo podia-se ver uma bola azul dominando o céu. Era a Terra. Então, de repente, um astronauta aparece na gravação. Entendi que aquela era a gravação da chegada do homem na Lua. Havia todos os momentos memoráveis da cena. Porém, havia um detalhe esquisito. Prestes de fincar a bandeira americana, uma luz clara e escaldante sobrevoou o famoso Neil Armstrong. De repente, essa luz emanou um brilho alto, muito claro. Tudo ficou branco e, de repente, não havia mais terra. Sem um som de ventos ou nada do tipo. Era apenas o espaço, vazio e inabitável. Porém, de repente, houve-se gritos. É possível ver um dos astronautas correndo, e logo acima dele, algum tipo de nave se aproximando. E de repente, tudo ficou claro, e a gravação parou. Porém, havia uma palavra gravada na tela. As letras estranhas e distorcidas formavam a palavra Hugs. De repente, ouvimos um grito, agudo e alto, vindo do andar de cima da casa. Aquele sentimento que me distanciava de tudo me atiçou. Era claro que aquilo apareceria ali. No fundo, eu sabia que aquele sentimento era meu, mas eu evitava, porém sentia a fagulha do medo e sabia que não era seguro ficar ali. Então eu encarei a escada e fiquei em dúvida se aceitava aquele sentimento estranho ou saía correndo dali. E, bom, Edu, você escolhe. Você vai atrás da Clara ou você fica lá embaixo, onde é seguro. Tem que voltar pra chamar a polícia, né? Eu corri e puxei Thomas. A gente precisa ir atrás dela, disse Thomas. Não é ela. Eu disse rispidamente, correndo o mais rápido possível que eu pude. No entanto, a porta da casa fechou com uma batida alta. E quando nós viramos, a idosa Lisa estava descendo as escadas. Então vocês vieram, não é? João e Thomas. O que você fez com a Clara? Eu perguntei, tentando expulsar aquele sentimento estranho e dando voz para minha razão. Lisa estava com vestido e parecia mais nova do que víamos. Não era a velha tímida e estranha que a gente conhecia. Thomas correu em direção a ela. Me perguntei se ele tinha ficado maluco. Claramente Thomas foi impulsivo a vida inteira, mas notei que ele também estava sob controle de alguma coisa. Enquanto Thomas se aproximava, tudo ficou escuro. De repente, a TV ligou novamente, iluminando Lisa, que agora não era mais ela. Lisa havia se transformado em um ser mais alto. Ela tinha a pele pálida e os olhos fundos e negros. O rosto era indescritível, algo que se confundia com o humano e com uma coisa que nunca vi. Claramente, a mente humana não conseguiria conglomerar tanta coisa em um ser só. De repente, Thomas encheu os pulmões para berrar. Porém, aquilo estendeu o braço e o agarrou. Vocês vieram ao meu encontro. Thomas parecia ter entendido também. Ele reagiu à voz daquele ser. E foi ali que eu entendi que aquilo estava tentando conversar conosco telepaticamente. Onde Clara está? Perguntei uma fagulha de coragem. Clara não importa. O que importa é que você só tem um jeito de sair daqui. Diga pra ele, Thomas, o porquê de você ter vindo aqui. Desculpa, João. Eu tinha visto que aquelas pessoas que foram desaparecidas foram encontradas, mortas, nessa casa. Eu sabia que se eu viesse aqui sozinho eu morreria. Você sempre foi o garoto que tomou a frente. Eu queria que você viesse até aqui, porque talvez você seria pego ao invés de mim. Talvez você fosse a isca. Desculpa. Nesse momento eu olhei para o lado e realmente tinha uma arma. E nela estava escrito Hux. O sentimento de estranheza agora dominava meu corpo. Estava na flor da pele. Eu sabia que para sair dali eu teria que sacrificar meu amigo, porém, ainda restava uma dúvida. Eu sempre me senti deslocado aqui, mas sempre algo em mim me puxava de volta. Porém, eu senti naquele momento que eu estava sendo dominado por aquilo que dominava aquela cidade. Será que era aquela coisa, aquela bruxa? Ou será que era algo a mais? Peguei a arma e a encarei com dúvida. Thomas agora é meu alvo. Ele me levou até ali. Era justo? Eu não sei. Eu só sei que era a maneira mais fácil de eu sair dali. Eu encarei a arma e sabia o que deveria fazer. Eduardo Spor, você atira no Thomas ou não? Atira no monstro, não é isso? Ao abrir os olhos, aquela coisa tinha aparentemente se ferido com um tiro. Consegui me forçar a desviar a arma a tempo e atirei na coisa. Nunca atiraria em Thomas, mesmo que ele tenha me levado pra morte. Eu não sei como, mas um sentimento de medo, de sobrevivência me fez desviar a arma. A coisa não tinha mais um rosto. Ela não emitia nenhum som, mal se mexia. Na verdade, ela tinha um buraco na face que mostrava um céu azul escuro. Aquela era a nossa galáxia. Tudo ficou escuro. Era como se eu tivesse desmaiado. Achei que talvez tivesse morrido. Finalmente aquela coisa decidiu me matar e acabar com tudo. Mas logo a minha dúvida foi esclarecida.
Escutei um som de alarme ao fundo. Um som profundo e alto. De repente me senti emergindo. Um vapor frio tomou meu corpo. E percebi que eu estava dentro de uma espécie de arredoma amarelada. E ao sair senti uma luz escaldante no meu rosto. Eu estava banhado em um líquido amarelo e submerso nele. Meus olhos ardiam enquanto se acostumavam com a claridade. Mas quando notei onde estava, entrei em choque. Havia 5 seres com aparências semelhantes à da bruxa que me atacou naquela casa. Eles eram pálidos e tinham olhos negros, apenas com algumas diferenças entre eles. Vozes começaram a ecoar na minha mente, e percebi que eles movimentavam a cabeça, como se estivessem tentando se comunicar comigo, e o mais bizarro é que eu entendi o que eles diziam. Funcionou? Eu não sei, ele tirou pra ir embora, ou pra salvar o amigo? Olhei para minhas mãos e percebi que elas eram idênticas à daqueles seres. E tudo fez sentido pra mim. Hux era a palavra. Hux eram esses seres. Eles viajavam as estrelas destruindo planetas ou colonizando eles. Os Hux eram os mais fortes por um motivo. Qualquer fraqueza física ou emocional era corrigida artificialmente. Não existia emoção para eles. Não existia medo. Não existia qualquer tipo de consciência. Não existia emoção para eles. Mas não eram todos os Hux que não tinham emoções. E aqueles que apresentassem esse tipo de fraqueza eram condenados a viver na simulação 23, que imitava o mundo e os costumes da raça mais emotiva que os Hux já encontraram no espaço. Os seres humanos. A Terra foi invadida durante a Guerra Fria, e hoje o planeta é combustível para a nave-mãe dos Hux. Mas toda a civilização humana não foi esquecida. Mas, na verdade, ela havia se tornado o lar daqueles que não se enquadravam na tirania dos Hux. Eu era um deles, e fui acordado. Ele vai ter que voltar? Não sei que ver suas avaliações. Parecia que ele tinha conseguido, mas no final havia uma incongruência. Aquele sentimento estranho era realmente o que eu era. Alguém sem emoções. Aquilo nem poderia ser chamado de sentimento. Até aquele momento eu estava pronto para sair da simulação. Eu peguei a arma e estava pronto para sacrificar meu amigo, provando que não tinha emoções e poderia sair daquela situação sem medo. Mas quando decidi atirar no monstro ao invés de Thomas, foi uma decisão baseada em amizade. Até hoje eu sei, os Hux nunca se cansariam para tirar a verdade sobre mim. Porém eu vou até o fim, e sei que posso esconder o meu lado humano. O que você achou dessa maluquice, Edu? Fala aí. Legal, essa que você escreveu lá no seu... Não. Essa aí foi... Essa eu inventei ontem. Ontem de noite. Então, já pode escrever, ué. Já escreve. Já tem uma história pronta aí. É um início de universo, pode ser, né? Já tem o enredo. Agora só falta colocar no papel. Cara, eu acho que foi bem divertido. Você gostou do episódio? O que você achou, cara, da entrevista? Beleza, cara. Eu te agradeço aí pelo convite. Acho legal que você tá fazendo esses teus podcasts aí, cara. Parabéns aí. Muito obrigado aí por ter me chamado. Espero que a gente tenha conseguido ter uma conversa bacana. Espero que vocês tenham gostado também. Foi muito boa. Se precisar, estamos aí, cara. E a galera que estiver me escutando, quiser me seguir lá nas redes sociais, especialmente no Telegram, né? Que o Telegram lá a gente tem um canal que é só dedicado à escrita. Então acho que vocês vão gostar bastante, que é o t.me/Eduardo Spor. Acho que vocês vão curtir. Muito obrigado, galera, pra quem assistiu. Muito obrigado, Edu. Foi um papo muito bom, cara. É uma honra ter você como convidado aqui. O Odyssey ele tem o objetivo de ser um projeto que inspire criatividade, né? Então a gente traz muita gente. Então trazer você é uma honra. Inclusive o Odyssey teve o nome aí inspirado em 2001. Uma curiosidade. Odisseia no espaço. Bacana.